É, pai, mas meu concorrente é Xande. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite, boa noite. Para quem está assistindo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Beleza? Vamos lá, vamos começar. Só contextualizando aí para quem pegou o início da gravação, né? Hoje é terça-feira, dia 6/2, e tá rolando em algum lugar de Salvador uma festa, né? Acho que é o Pipoco de Léo Santana. E aí eu falei que minha concorrência não é Léo Santana. Minha concorrência é Xande, porque minhas aulas são... O tiro certo é na segunda-feira. Então, minha concorrência é Xande, não é Léo. Porra, os caras grandes, ficar brigando com dois caras grandes não dá, né? Um a gente encara, porque a gente é bicho solto. Mas dois é barril. Galera, vamos lá. Ana, pode preparar seu café na paz de Deus aí. Vamos lá, vamos começar. Pessoal, só contextualizando aqui, para quem não acompanha o grupo, ficou meio perdido e tal. O Tiro Certo é um programa de resolução de questões, beleza? Foi assim em 2023 e assim está mantido em 2024. Temos 4 semanas, 4 simulados e 4 aulas de correção dos respectivos simulados, beleza? Porém, esse ano, a gente apresenta uma novidade. O que é que eu já vinha fazendo no ano passado? Pessoal, às vezes durante o mês, né? Durante o mês sempre surgia um assunto mais polêmico, algo mais que demandava um pouco mais de atenção. Aí eu falei, pô, velho, vou fornecer uma aula para a galera. E esse ano eu tornei não uma aula, algo esporádico, vai acontecer ou não, depende da turma, não. Ao final, depois da 4ª aula de correção de questão, beleza? A gente vai fazer uma aula sobre um assunto teórico, uma exposição teórica sobre um tema votado por vocês, beleza? Então, nesta aula que nós estamos, hoje, na aula de hoje, vamos tratar da disciplina processo penal, beleza? Dentro da disciplina processo penal, o tema escolhido por vocês foi aplicação da lei penal, aplicação da lei processual penal, e eu ainda vou trazer um tema que é casadinho com esse assunto, que é o artigo 3º do CPP, que fala da interpretação da lei processual penal. Galera, veja só. O que é que eu vou pedir a vocês aqui? Eu geralmente não peço isso no início da aula. Eu peço ali no meio e tal. Mas é um assunto fácil. E eu vou explicar para vocês e vou mostrar a vocês aqui como é cobrado em prova. É um assunto fácil. Porém, tem uma carga doutrinária muito forte. Uma carga de conceitos muito forte. Beleza? Principalmente ali na parte de interpretação analógica. Eu vou ter que trazer para vocês, apresentar esses conceitos, e eu vou pedir bastante atenção. Beleza? Aqui na primeira parte, no artigo 1º, no artigo 2º, de boa, vou chamar a atenção de vocês para não confundir com o direito penal, que é o que sua prova vai tentar fazer o tempo todo. Tá bom? Mas, apresentando aqui no código, deixa eu mostrar aqui o Código Penal para você se locar, o Código de Processo Penal. Boa noite, Robson. Para vocês se localizarem. Tá aí na tela, todo mundo visualizando? Joia. Código de Processo Penal. Vamos falar livro 1, título 1, disposições preliminares. E vamos tratar do artigo 1º, do artigo 2º e do artigo 3º. Só isso, professor? Isso só é muita coisa. Logo em seguida vem o juiz das garantias. Não subestime
esses 3 artigos, beleza? Inclusive, tranquilo, Gel? Inclusive, já que a gente veio comentando da Polícia Penal, né? Esse trecho foi expressamente cobrado no último edital. Beleza? Então, cabe a você ficar atento. Fechou? Vamos nessa, compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá? A aplicação da lei processual penal é o tema da aula de hoje. Galera, quando eu falo de aplicação da lei processual penal, o que é que eu quero que você tenha em mente? A gente vai estudar a aplicação da lei processual no tempo e no espaço. A mesma coisa que a gente faz lá no direito penal. Aplicação da lei penal no tempo, aplicação da lei penal no espaço. Porém, aqui, hoje, nós vamos estudar a aplicação da lei processual penal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Beleza? Primeiro ponto que a gente vai estudar é a aplicação da lei processual no espaço. Beleza? E o que é que a gente estuda, professor? Quando analisamos a aplicação da lei processual penal no espaço, primeiro ponto, está previsto no artigo 1º do CPP. É o artigo de abertura do Código de Processo Penal. Beleza? E aqui, galera, a regra é muito simples. É a chamada locus regit actum. Professor, que diabo é isso, professor? Olha lá, vem um latim de novo. Quem é PTC há muito tempo já sabe. Se aparece termo em latim, se o professor traz termos em latim, é porque é cobrado em prova. Beleza? Locus regit actum é a lei que rege no local. Acto, ato, lei, beleza? Regit, reger, locus, local. A lei que rege no local. Beleza? Pois bem, muita atenção, galera. Muita atenção, porque o seu tico e teco aí vai puxar muito para o direito penal e eu vou ter que trazer de volta. Aqui a gente adota o princípio da territorialidade. Igualzinho lá no direito penal. Aplica-se em todo o território nacional o CPP. No artigo 1º tem o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código. Ressalvados 2 pontos. Presta atenção. Presta atenção. Quando eu falo de território brasileiro, eu estou dizendo para vocês que o Código de Processo Penal não se aplica em crimes cometidos em outro país. Beleza? A regra é essa. O Código de Processo Penal brasileiro só se aplica no território nacional. Lembram da territorialidade lá do Código Penal? Aplica-se a lei brasileira ao território brasileiro. A mesma coisa aqui. A lei processual penal vai ser aplicada ao território brasileiro. Ponto. Temos 3 exceções trazidas pela doutrina. E aqui, quem quiser anotar, Nestor Távora, o nome do autor. Ele apresenta 3 hipóteses em que eu vou aplicar a lei brasileira fora do território nacional. Quais são? Aí na tela para vocês. A aplicação da lei brasileira em territórios núlios. Professor, que diabos é território núlios? Galera, territórios núlios é terra de ninguém.
é um pedaço de terra que não tem dono, não tem país, não tem soberania naquele local. Beleza? Então, se acontecer um crime neste local que não tem dono, e o crime, porventura, envolver ali hipótese de aplicação da lei brasileira, eu aplico o Código de Processo Penal. Professor, existem no mundo terras sem dono? Temos, galera. Temos. Eu fiz uma pesquisa, né, quando eu estava preparando a aula, sobre os territórios nulos. Temos um na Antártida, ali Groenlândia e tal, ali para o topo do mundo. Temos um entre Egito e Sudão, um território que não tem dono. E temos um território sem dono dentro do espaço do Reino Unido. Beleza? Se eu não estiver enganado, ali pela Escócia. São alguns lugares que eu achei, aí dando uma bugada, que não tem dono. São chamados territórios núlios. Toda vez que você vê a expressão, né? Núlios quer dizer ninguém. Réis núlios. Réis é coisa, núlios de ninguém. Coisa de ninguém. Beleza? Segunda hipótese. Se houver autorização de um determinado país para que o ato processual seja praticado em seu território de acordo com a lei brasileira. Galera, aqui é simples. É uma regra de soberania. Imagine que eu sou um estado e Jéssica é outro estado. Beleza? Eu falo com Jéssica. Jéssica, no meu território, a gente pode aplicar sua regra excepcionalmente nesse caso. Tem algum impeditivo? Se eu, o proprietário da minha soberania, estou cedendo espaço a Jéssica? Não, nenhum. Então, se, por exemplo, os Estados Unidos, em um caso concreto, determina Brasil, neste caso, pode aplicar sua lei brasileira processual no meu território. Algum problema, algum impeditivo? Não. Beleza? E a terceira e última é em território ocupado por guerra, por declaração de guerra. Obviamente, galera, guerra que o Brasil faça parte, tá bom? Ah, não, vou lá no Iraque. Eu, Brasil, ó, boto minha mochilinha nas costas, vou lá no Iraque. Vai fazer o que no Iraque, Brasil? Vou aplicar meu processo penal. Não faz sentido. Beleza? Quando eu falo aqui de ocupação em tempo de guerra, a guerra que o Brasil faz parte. Beleza? Bora sintetizar essa primeira ideia, porque eu ainda não falei das exceções. Bora sintetizar inicialmente essa ideia. O Código de Processo Penal aplica-se a todo o território nacional. Essa é a regra absoluta. Locus regit actum. Princípio da territorialidade. Beleza? Temos exceções a essa regra. Temos 3. A primeira, territórios núlios, regras de ninguém. Autorização do Estado em ter a lei brasileira aplicada em seu território. E a segunda, a terceira e última, ocupação em tempo de guerra. Beleza? Vocês não vão encontrar essas exceções A, B e C em qualquer lugar. Beleza? Isso daqui é o plus do plus. Eu garanto, pode pegar qualquer módulo aí. Ninguém fala disso aqui. Desses módulos de curso aí comum, né? Vocês não vão encontrar essas exceções. Beleza? Pronto. Só que eu estou falando aqui. Aliás, antes de avançar. Até aqui, galera, alguma dúvida? Valeu, Jamil. Tá claro, né, gente? Cristalino. Valeu, Lucas, Ana. Jóia. Beleza. Massa. Show, Carol. Valeu. Massa. Só que eu estou falando aqui o tempo todo de território. E território. E território, e território, e território. E a gente precisa definir o que é território. Ah, professor, território eu sei. É um pedaço de terra. Calma. Calma, calabreso.
Não é só isso, não. Quando eu falo de território, eu tenho que pensar o território geográfico, também chamado em sentido estrito, e o território jurídico, também chamado de território por extensão. Professor, se eu não estiver enganado, eu já ouvi o senhor e outros professores falarem disso lá em direito penal. Verdade. Aqui, território brasileiro é o mesmo sentido abordado no direito penal. O que é o território em sentido estrito? O território geográfico. Solo, subsolo, águas interiores, mar territorial e espaço aéreo correspondente. Ponto. Repetindo. Território em sentido estrito, chamado de território geográfico. Solo, subsolo, águas interiores, mar territorial e coluna de ar atmosférica. Beleza? Imagine um mapa do Brasil. Pegue o mapa do Brasil, deite ele e faça a seguinte reflexão. Solo, subsolo, águas interiores. Quando eu falo, galera, de águas interiores, eu estou falando de rios, lagos, lacustres, e aí vai, beleza? Solo, subsolo, águas interiores, mar territorial, espaço aéreo correspondente, que é a nossa coluna de ar atmosférico. Nenhuma novidade. Território por extensão. Locais onde eu tenha a representação da soberania brasileira. O exemplo que eu sempre gosto de dar. Lá ele. O avião da FAB em pouso no território espanhol. Dentro do avião da FAB, Força Aérea Brasileira, dentro do avião da FAB, é território nacional, território brasileiro. Professor, mas o avião da FAB está no território espanhol. Não importa. Dentro do avião, território brasileiro. Fora do avião, território espanhol. Esses são os territórios por extensão. Porta-aviões da Marinha, ancorado na Argentina. Dentro do porta-aviões, território brasileiro. Fora do porta-aviões, território argentino. Locais onde o Brasil exerce a sua soberania, territórios por extensão. Dúvida até aqui, gente? Sim ou não? Diga lá, Robson. Surgiu uma dúvida aqui agora com relação a... É um pedaço do Brasil que está na Argentina, na Espanha, em qualquer outro país, mas caso aconteça alguma coisa dentro do pedaço território do Brasil que está no outro país, aquele país ele pode entrar no avião ou numa embarcação ou precisa de autorização? Boa pergunta. Boa pergunta. Vou responder de forma direta e objetiva, depois a gente bota o tico-teco para raciocinar. Navio na Argentina, um crime dentro do navio. Navio brasileiro na Argentina, um crime dentro do Brasil. A Argentina, as autoridades argentinas, podem entrar no navio? Pergunto. As autoridades argentinas podem vir aqui em Salvador e investigar aqui? Não. Da mesma forma, se dentro do navio é território brasileiro, da mesma forma, não. Beleza? Conseguiu clarear aí, Robson? Clareou? Essa dúvida de Robson é o que a banca vai tentar fazer com vocês na prova. Ela vai contar uma história mirabolante e vai deixar em você o sentimento de que as autoridades argentinas precisam entrar. Não, não precisa, não.
A não ser que o Brasil dê autorização. Mas ali é território de quem? Território brasileiro. Tá bom? Beleza? Clareou, Robson? De boa? Sim, clareou. Joia. Só para a gente manter a ordem, Tony levantou a mão, depois Ana. Professor, boa noite. Boa. E se acontecer como ontem nós estudamos em aula sobre os estados brasileiros, mas aí só que são países. Se houver um crime em perseguição em outro país e o fugitivo adentrar, por exemplo, Boa lembrança. Eu ia comentar isso ontem na questão que a gente tratou, né? Do artigo 290. Galera, isso é muito comum. Sabe por que a gente aqui não acha? Porque nosso estado, né, a Bahia, ela não faz fronteira. Mas isso é muito comum em território de fronteira. É exatamente, Cleiton. O que é que acontece? Hoje, já existem acordos de colaboração entre o Brasil e os países vizinhos, beleza? Mas, geralmente, como é que ocorre? Em uma perseguição, vou imaginar aqui Rio Amazonas, beleza? Polícia Civil do Amazonas perseguindo uma embarcação com drogas. E a embarcação com drogas vai subindo o rio. Imediatamente, como eu estou falando aí do Brasil, sei lá, Colômbia, né? Estou falando Brasil, Colômbia. O Brasil, as autoridades brasileiras, no caso é a Polícia Civil do Amazonas, precisa pedir autorização para adentrar no território. Precisa pedir autorização. Professor, e se a série, né? Massa. Eu até coloquei para assistir essa série em puros. Assisti o filme, não gostei não. Mas a série eu não... Tem outra série, DNA do Crime. DNA do Crime. Recomendo aí, ok, quem não vai curtir o carnaval, pode assistir. A série é meio patética. Assim, a história é ruim. Mas, para entender processo penal, para pegar exemplo de processo penal, a série é boa. A série é boa. É que meu senso crítico é muito lá em cima. A galera elogia La Casa de Papel. La Casa de Papel não é uma série boa. Não é. Mas, enfim, volta para cá. E aqui na aula de crítica de cinema e arte. Pois bem. Entendeu aí, Tony? Beleza? Necessária a autorização do outro país. Deixa eu ver, depois de Tony, Ana. Ana levantou a mão. Diga lá, Ana. Ana? O professor, eu esqueci a pergunta. Anote. Pois bem, vamos lá. Se lembrar, levanta a mãozinha de novo. Galera, pois bem. Observe que até agora eu só falei da regra. Claro, com aquelas 3 exceções pontuais. Beleza? Show. Só que o próprio Código Penal, e tome muito cuidado no que a gente vai falar daqui. Essas exceções não são exceções à territorialidade. Presta atenção, velho. Presta atenção. Porque o aluno aqui fica muito ligado lá na extraterritorialidade do direito penal e se passa aqui. Inclusive, é uma observação que eu não falei Uma observação que eu não falei. Está bem aqui, em destaque na tela. A lei processual penal, a lei processual não tem extraterritorialidade. Vou repetir. A lei processual não tem extraterritorialidade. Professor, me relembra aí o que é extraterritorialidade. Vamos lá. É quando eu aplico a lei brasileira a crimes cometidos fora do meu território. Por exemplo,
atentado à vida do presidente da República. Detalhe, estou falando do cargo, não estou falando da pessoa, tá bom? Porque daqui a pouco tem gente aí que começa a comemorar, aí daqui a pouco o pau quebra aqui na sala. Pelo amor de Deus, estou falando do cargo. Atentado à vida do presidente da República, que aconteceu em Angola. Vai aplicar, presta atenção, vai aplicar qual lei em Angola? A lei penal brasileira. E essa lei penal, que vai ser aplicada lá em Angola, eu posso aplicar o Código de Processo Penal em Angola? Não. O Código de Processo Penal, a parte processual, eu não aplico em Angola. Eu preciso trazer aquele caso para ser julgado no meu território. E no meu território, eu aplico a lei processual penal. Compreendido, gente? Se ficou em dúvida, solicite uma nova explicação. Pronto, Tony, perfeitamente. Se ligue. Boa, Lucas, se ligue. Eu vou utilizar 2 termos aqui para a gente não ficar fazendo confusão. Quando eu falar de lei processual, eu estou falando de processo penal. Quando eu falar de lei penal, Código Penal. Beleza? Pronto. No Código Penal, eu tenho as hipóteses de extraterritorialidade. Lá do artigo 7º, que ocorre quando o crime cometido fora do território brasileiro, eu aplico a lei penal brasileira. Beleza? Vou ficar no exemplo do presidente da República. Um atentado contra a vida do presidente da República. Isso é o quê? Uma tentativa de homicídio. Artigo 121, combinado com o artigo 14 do quê? Do Código Penal. Esse atentado aconteceu em Angola. Em Angola, eu vou aplicar qual lei? A lei penal brasileira, o Código Penal. Só que para processar este caso, o Brasil deve fazer o quê? Julgar aqui. Para que aquele caso eu possa usar a lei processual brasileira. Posso usar a lei processual brasileira em Angola? Não. A gente acabou de ver. O Código de Processo Penal se aplica ao território nacional. Qual a regra? Princípio da territorialidade. Locus regit actu. Beleza? A lei processual eu não posso aplicar fora do território nacional. Não confunda a lei processual penal com a extraterritorialidade lá do direito penal. Clareou, Tony? Clareou, Lucas? Ficou de boa? Massa. Massa, 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 massa. Lucas? Sinal aí. Se ficar com dúvida, você sinaliza. Galera, pois bem. Também acho. Deixa eu olhar aqui o chat. Terceira hipótese. Ocupação em tempo de guerra. Claro. Qualquer guerra que o Brasil faça parte. Assim, vai faltar um exemplo concreto, porque o Brasil nunca... Pronto, Luqueta. O Brasil nunca participou de guerra. Mas vamos lá. O Brasil entrou em guerra com a Argentina. Entrou em guerra com a Argentina. Tipo Rússia e Ucrânia aí, né? E aí, na tríplice fronteira, Brasil, Argentina e Paraguai, o Brasil ocupa uma região da Argentina. Esse território ocupado em tempo de guerra
Nesse território, que no mapa é Argentina, porém, como está ocupado no período da guerra, neste território eu vou aplicar a lei brasileira. Beleza? É que a guerra do Paraguai faz um tempão, né? Pronto, Wesley, beleza. Beleza. Prontinho. Galera, pois bem, como eu falei com vocês, o que a gente trouxe aqui foi um panorama geral da aplicação da lei processual. Beleza? Se você aprendeu isso aqui, você já aprendeu tudo com relação à aplicação no espaço. Porém, no artigo 1º, no finalzinho, eu tenho uma ressalva. Na verdade, eu não tenho uma. Eu tenho 5 ressalvas. O que a gente vai fazer agora? Bora passar para cada uma delas. Só que presta atenção. Essa ressalva aqui é em relação ao Código de Processo. Não é em relação à lei brasileira. O que a gente vai estudar agora não é uma lei estrangeira ressalvado. Aí vem uma lei estrangeira e se aplica no nosso território. Não. O que a gente vai estudar aqui serão hipóteses onde eu afastaria o Código de Processo Penal, mas aplicaria uma lei vigente no Brasil. Uma lei brasileira vigente no Brasil. Tá claro, gente? Por que eu estou falando isso? Não aconteceu em uma, em duas, em 3 questões, onde o examinador copia e cola o artigo 1º e bota ressalvados, e ele acrescenta nas alternativas hipóteses onde se aplica a lei estrangeira no território brasileiro. Galera, o mesmo exemplo que eu dou lá em penal, eu trago para cá. Eu, Marcos, eu não mando, vou falar baixo que a patroa está em casa. Eu não mando nem na minha casa. Eu posso chegar com o pé na porta da casa de Ana e mudar as regras da casa dela? Não. Da mesma forma que outro estado não pode impor as regras aqui dentro, a não ser que o Brasil permita. Temos exemplos disso? Temos. Não como estado, né? Mas como instituição. A FIFA. Lembram da Lei Geral da Copa? Da Copa do Mundo? Dos eventos da FIFA, Copa do Mundo, da Copa das Confederações aqui no Brasil? A Lei Geral da Copa vem aqui e fala que é crime comercializar produtos licenciados da FIFA sem autorização. O Brasil, venha FIFA, me use, me abuse. Parecendo aquela cena de Bruna Surfistinha no filme. Hoje eu não vou dar, eu vou distribuir. Pronto. O Brasil estava assim. Venha FIFA, faça de mim o que você quiser. Ela vem e coloca aqui as regras dela. Mas o Brasil autorizou. Lembra que eu falei da hipótese B? Se houver autorização soberana do Estado, tá suave. Viu como as coisas se encaixam? Tá claro, meu povo? Bora avançar. Exceção. Primeira, tratados, convenções e regras de direito internacional. Professor, agora eu não entendi nada. O senhor me disse que regra de fora não se aplica aqui dentro, e a primeira exceção é tratados e regras de direito internacional. Aquelas que o Brasil faz parte. Por exemplo, Convenção de Viena. Professor, o que é que tem na Convenção de Viena? Imunidade diplomática. Diplomáticos e secretários de diplomacia, bem como os seus familiares, recebem imunidade em relação aos crimes praticados durante o exercício da função. Isso é a Convenção de Viena. Se um diplomata tailandês comete um crime aqui no Brasil, eu aplico o Código de Processo? Não, eu aplico a Convenção de Viena.
A Convenção de Viena, o Brasil faz parte? Faz parte. Ou seja, é uma convenção internacional homologada no Brasil. Então, eu estou aplicando uma lei brasileira. Uma convenção internacional que o Brasil é signatário. Beleza? Então, estou aplicando uma regra nacional. Tá claro, gente? Não é uma lei de outro país. Não é uma lei alienígena. Joia? Massa. O melhor exemplo é a Convenção de Viena. Você vai lembrar do diplomata. E antes que me perguntem, professor, o diplomata tudo bem. E o cônsul? O cônsul não recebe imunidade por extensão. Beleza? Ou seja, a família do cônsul, a imunidade do cônsul só cabe a ele no exercício da atividade. Beleza? No exercício da atividade. Seguindo. O diplomata, galera, rapidinho, é imunidade total, enquanto ele estiver a serviço do país dele. Beleza? Deixa eu só organizar isso aqui, porque pode ter ficado confuso. A Convenção de Viena determina que cargos diplomáticos recebem imunidade total no período em que estiver em serviço do seu país. Massa? E o cônsul? Cônsul não é atividade diplomática. O cônsul, ele só recebe imunidade no exercício da função. Qual o exemplo? Exemplo que já caiu em prova de delegado 2013. Eu estou falando isso porque eu peguei o livro para preparar a aula e tinha exatamente essa questão. O diplomata, presta atenção, o diplomata, durante as suas atividades, estava a serviço do seu país. No dia da folga, ele vai para o bar, enche a cara e atropela uma pessoa. Ele vai receber imunidade? Vai. Porque ele só está aqui no Brasil, ele não está de férias, galera. Ele está por ordem do seu país. Só que ele está na folga, mas ele está no pleno exercício determinado pelo seu país. Mesmo na folga, ele recebe imunidade. O cônsul, tá de boa, comendo água, tal, como é o nome do negócio lá, pipoco, tá lá no pipoco, tal, curtindo, vê uma nega, empurra ele empurra a nega, vai lá e acerta o murro em alguém. O cônsul está em serviço? Não. Não estando em serviço, ele responde pela lei brasileira. Compreendeu, galera? Ficou claro agora? O melhor exemplo da Convenção de Viena para o inciso 1 do artigo 1º. Jorge. Segundo, as prerrogativas constitucionais do presidente da República, ministro de Estados, e nos crimes conexos com os do presidente da República, ministro do STF, e nos crimes de responsabilidade. Galera, que é simples. Todo mundo se lembra do julgamento, do impeachment da senhora ex-presidente Dilma Rousseff. Beleza? Quem fez o julgamento? O Senado. O Senado. O termo, no vernáculo, presidente. Homem ou mulher, o que muda é o artigo. Pois, tá bom. Superada, né, essa fase. Foi nessa história de presidenta. A história da presidenta é o embrião do Todes. Mas foge da polêmica e volta para cá. Vocês nunca pararam para refletir isso, não? Receba aí na caixa do escrito. Mas volta para cá. Voltando. Todo mundo se lembra do julgamento do impeachment de Dilma. Quem fez o julgamento? O Senado. Beleza? Galera, aqui, quando eu falo de crimes de responsabilidade, eu não adoto, em regra, o Código de Processo Penal. Eu adoto as leis de responsabilidade. Por exemplo, prefeito. Se o prefeito cometer um crime vinculado à função, por exemplo, peculato. O peculato do prefeito não é o do Código Penal, não. É o do decreto
201 de 67. É o decreto-lei que prevê crimes de responsabilidade de prefeito. Se eu praticar um peculato, quem é que vai me julgar? O juiz da vara comum, aqui da comarca de Salvador. Se o prefeito praticar um peculato em crime de responsabilidade, quem vai julgá-lo? O Tribunal de Justiça. A turma do Tribunal de Justiça. Perceba que já mudou o procedimento, sim ou não? Pronto. Nesse caso, eu não aplico a regra do Código de Processo Penal. Eu aplico uma legislação específica. Tá claro, gente? Show? E não preciso dizer que essa legislação específica é uma lei nacional. Joia. Segundo, ou melhor, terceiro, esse é uma teta, né? Mais mole que isso aí, só sentando no pudim. Os processos de competência da Justiça Militar. Por quê? Porque a Justiça Militar é uma justiça especial. Tanto é assim que a Justiça Militar possui o Código de Processo Penal Militar. Galera que vai estudar aí para Polícia Militar, existe o CPM, que não é o colégio, é o Código Penal Militar, e o CPPM, Código de Processo Penal Militar. Beleza? Nesse caso, eu não aplico o Código de Processo Penal Comum. Fechou? Esse é simples. E os dois seguintes? Esses dois últimos. Pronto, Cleiton. Cleiton aí no afã da adolescência, né? Aquele garoto efervescente, do sexo appeal, a libido lá em cima, que tem ejaculação precoce. Segure, vamos falar dele agora. Mantenha calma, Calabresa. Cleiton, o que Cleiton falou tá certo. O 4 e o 5 não se aplicam mais. Inciso 4 e inciso 5 não se aplicam mais. Tem gente que chega para vocês e fala: ah, o 4 e o 5 não se aplica mais. Acabou. Não é assim, não. Bora entender porque não se aplica mais. Processo de competência do Tribunal Especial. Que tribunal especial era esse? Lembrando que o Código de Processo Penal é de 1940. Beleza? 1941. 41. Deu um branco agora. 41, exatamente. Pois bem. Galera, esse tribunal especial era o Tribunal de Segurança Nacional. Repetindo. O Tribunal de Segurança Nacional. Não é o Tribunal de Exceção, não. O Tribunal de Exceção é inconstitucional. Era um Tribunal de Segurança Nacional. Para processar e julgar os crimes da Lei de Segurança Nacional. Lei que vocês começaram a escutar recentemente. De 2016 para cá. Aí façam a repaginada histórica aí. De 2016 para cá, começou a se falar bastante sobre Lei de Segurança Nacional. E nessa lei tinha a espécie do Tribunal de Segurança Nacional. Com a reforma de 37 não, galera, perdão. Com a chegada da Constituição de 88, a Lei de Segurança Nacional foi recepcionada. Porém, esse Tribunal de Segurança Nacional, ele foi afastado. Beleza? Só que aí ainda tinha muita discussão acerca do tema, se aplicaria ou não, se essa afastamento, se poderia existir a recepção parcial da lei, enfim. Mas agora a gente não, né? O Brasil colocou uma pá de cal nesse assunto. Por quê? Porque a antiga Lei de Segurança Nacional ela foi revogada. E surgiu, ano passado, em 2023, a nova lei que trata de crimes contra o Estado Democrático de Direito, que está lá no artigo
359F em diante do Código Penal. Beleza? Então, hoje, não existe mais Tribunal de Segurança Nacional e nenhum outro tribunal especial. Tá claro? Dúvidas? Expliquei aí historicamente para não ter confusão. Beleza? Prontinho. E, por fim, a lei de imprensa. Cuidado. Cuidado. Eu vi subir aí no chat. A lei de imprensa não existe mais. Existe. A lei de imprensa existe. O que aconteceu com a lei de imprensa na DPF 130 foi a declaração da sua inconstitucionalidade. A lei de imprensa, ela não é mais aplicada, pois foi declarada inconstitucional, mas ainda não houve a revogação da lei de imprensa. Beleza? Declarada toda ela inconstitucional. Não, Ana. Ana falou, ou seja, se está vigente, vai cair em prova. Calma, calma. Uma lei declarada inconstitucional não tem por que ser cobrada em prova, porque não tem aplicação. O professor só está exercendo o papel aqui de ser absurdamente chato. Tá bom? E não permitir que vocês aí nos termos acabem se atrapalhando. Professor, aluno de professor Marcos, não fala baboseira. Eu não permito nem que vocês falem, quanto mais colocar em prova. A lei de imprensa está lá, porém ela não é usada porque foi declarada inconstitucional. Beleza, gente? Show? As 5 hipóteses de exceção da territorialidade, não. De exceção da aplicação do Código de Processo Penal. As 5 exceções são essas. Diga lá, Ana. Professor, eu falei isso no Elite Mais, porque quando eu estava estudando para o MBA pelo Elite, sendo bem antiética aí para falar o nome do cursinho, o professor falou dessa forma, não adiantava nem falar porque não existia, entendeu? Uhum. Não existia mais. Assim, eu até entendo que o professor chegue em reta final, com o edital publicado, ele chega aqui e fale, assim, a lei de imprensa, o inciso 5 é da lei de imprensa que é declarada inconstitucional, não se aplica mais. E aí, embora para o próximo assunto, porque tem tempo, enfim, eu até entendo. Mas, assim, passar a informação de que não existe mais, aí eu já não acho correto. Mas cada um desempenha aí o seu trabalho. No fim das contas, para a prova específica, talvez as mesmas informações dessem certo. Mas, como aqui eu pego uma gama infinita de alunos que vão fazer diversas provas, eu só estou sendo estritamente técnico, beleza? Para a gente não passar isso aí despercebido. Show! Galera, sobre a aplicação da lei penal no espaço até aqui, alguma dúvida? Sim ou não? Galera, vem cá. O que a gente acabou de ver é difícil? Não. Não é isso? Não é difícil. Porém, nas provas, cai. Deixa eu até separar só ele aqui. Nas provas, cai. A gente vai fazer questão, viu? Mas nas provas, cai da seguinte maneira. 0 novidade para quem tira o certo. Na prova, cai Ctrl+C e Ctrl+V de lei. Beleza? Cai exatamente copia e cola de lei. Ô, professor, preciso cair copia e cola, por que você aprofundou? Porque quando vocês começam a ler, fazer a leitura de lei, começar a fazer questão, começa a entrar um bocado de minhoca na cabeça de vocês. Então, meu papel aqui foi colocar luz no texto de lei, beleza?
Agora vocês já conseguem ler de forma tranquila e vão notar que quando é cobrado em prova, copia e cola de lei seca. Beleza? O que é que a gente vai fazer agora? Vamos sair do artigo 1º para o artigo 2º. Professor, antes do artigo 1º, antes de passar para o artigo 2º, eu estou vendo aqui da tela que tem um parágrafo único. Tem. Só que o parágrafo único fala do inciso 4 e 5, que, como foi explicado aqui, não tem mais aplicação. Beleza? Então, parágrafo único, a gente ignora. Ignora mesmo, professor? Ignora. Porque se refere ao inciso 4 e ao inciso 5º. Beleza? Agora sim, artigo 2º. Vamos lá. Essa daqui eu vou até começar pelo código aqui mesmo. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência de lei anterior. Isso aqui é muito simples e a galera faz questão de confundir. Vamos lá para o slide. Pronto. Artigo 2º do CPP, aplicação da lei processual penal no tempo. Pessoal, mais uma vez. Quando eu falo de direito penal, com relação ao tempo do crime, eu aplico o princípio. Pode fazer o mnemônico luta. Tempo do crime. Qual o princípio? Qual a teoria? Perdão. Atividade. Obrigado. Teoria da atividade. Para o tempo do crime, atividade. Beleza? Quando eu falo do processo penal, da lei processual penal, eu adoto a teoria da imediatidade. Teoria da imediatidade. Tempus regit acto. O ato que rege o tempo. Beleza? Também chamado de sistema de isolamento de atos processuais. Professor, sistema de isolamento de atos processuais? Pessoal, a galera do direito gosta de inventar nome rebuscado para falar a mesma coisa. Vamos lá. A lei processual aplicar-se-á desde logo. O que é isso? Galera, a lei processual penal, uma vez vigente, ela passa a valer dali para frente. Beleza? Professor, e se a lei for benéfica? A lei processual é benéfica. Ela pode retroagir? Sim ou não? Esse daí é... aliás, esse daí não. Essa daí é a maior rasteira. A maior rasteira que vocês vão tomar em prova. Lei processual penal não retroage. Não retroage. Princípio da imediatidade. Ela se aplica de forma imediata para frente. Professor, mas se for uma lei pior, vai se aplicar? Vai. Se for melhor, vai se aplicar. Se for melhor, pode retroagir? Não. É dali para frente. E aí que vai. Sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência de lei anterior. O que isso significa? Vou pegar a ajuda aqui, ó, de uma régua. Pronto. O processo iniciou, beleza? O processo iniciou.
sob a vigência da Lei A. No meio do processo, surge a Lei B, que vai mudar o procedimento. Por exemplo, vamos sair do etéreo e bora para o concreto. O processo começou. A lei processual determina que, para esse procedimento, o sujeito pode arrolar, que não é o que você está pensando, é apresentar, beleza? Apresentar o rol de testemunhas, no máximo 5 testemunhas. Presta atenção. Ele apresentou aqui, 5 testemunhas. O processo segue. Chega aqui no meio, vem uma lei nova, a Lei B, que vai dizer, para este procedimento, para este procedimento, o processo só cabe 3 testemunhas. Lembra do princípio da imediatidade? Lembra? Essa lei vai ser aplicada daqui para frente. Só que vamos lá. Sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência de lei anterior. Anteriormente, ele tinha apresentado quantas testemunhas? 3 ou 5? 5, perfeito. Perfeito. Como ele já tinha apresentado 5, as 5 testemunhas serão mantidas. Beleza? Porque o ato anterior não vai sofrer nenhuma alteração. Agora, já na Lei B, surge um outro caso no mesmo procedimento. Melhorou ou piorou para o réu? Diminuir 5 para 3 testemunhas. Melhorou ou piorou? Piorou. Piorou e muito. Ele poderia trazer 5 testemunhas para sua defesa e agora ele só pode trazer 3. Exatamente. Piorou para ele. No procedimento do segundo caso, né? A lei nasceu no dia que o procedimento começou. Nesse novo procedimento, o sujeito só vai poder trazer quantas testemunhas? 3. Ah, professor, mas a lei antiga era melhor pro dia 5. Lei processual não retroage. Lei processual não tem ultraatividade. Lei processual, ela nasce e é aplicada. Beleza? Tá claro isso, gente? Ah, professor, e os atos praticados antes da lei? Todos os atos são válidos e permanecem válidos. Beleza? Todos os válidos foram e permanecem válidos. Não há questão aí de nulidade. Todo mundo entendeu essa parte? Bora começar a esclarecer alguns pontos que a sua prova vai pedir. Essa regra da imediatidade, ela só se aplica a normas processuais puras ou genuinamente processuais. Alguém aqui na sala já ouviu esse termo? Normas processuais puras ou genuinamente processuais? Jóia. Pronto, beleza. Norma processual pura. Boa, Carla. Vamos lá. Norma processual pura é aquela que só trata de processo. Só de normas processuais. Por exemplo, Lei 9.099 de 95. A Lei dos Juizados Especiais. Ela só trata de procedimento. É uma lei processual pura. Beleza? Do lado oposto, se eu tenho uma lei processual pura, eu também posso ter uma lei processual impura, também chamada de norma penal híbrida. Esse termo vocês já escutaram. A norma penal híbrida é aquela norma que traz direito penal e direito processual na mesma lei. Beleza?
Quando a norma for, quando a lei for... Foi? Falei disso no aulão? Se falei, falei. Tá falado, tá dito. Quando a norma for genuinamente processual, uma norma processual pura, nesse caso, galera, eu aplico o artigo 2º. Princípio da imediatidade. Ponto. Se for uma norma híbrida, penal e processo penal na mesma lei, eu aplico o princípio da imediatidade? Não. Como tem norma penal, eu aplico o princípio da atividade. E aí, na norma híbrida, tem retroatividade, ultratividade, atividade. Tá claro, gente? De boa? Jóia. Jóia. Se ligue. Muita gente, quando fala, posso sim. Carla pediu exemplo de norma pura, norma processual pura, já falei, juizado especial criminal. Norma híbrida, uma que todo mundo aqui já estudou, Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela é uma norma híbrida, porque ela traz conceitos penais, por exemplo, artigo 24A, ela traz o crime de descumprimento de medida protetiva. E ela também é uma norma processual, onde ela determina lá no artigo 41, por exemplo, que não se aplica a Lei 9.099 de 95 aos procedimentos da Lei Maria da Penha. Beleza? No artigo 16, que ela determina que a retirada da queixa, o desfazimento do boletim, o desfazimento do processo só pode ser feito mediante audiência específica. Beleza? Só perceba, a Lei Maria da Penha trouxe normas penais e normas processuais. Nesse caso, a Lei Maria da Penha adota qual teoria? Teoria da imediatidade ou teoria da atividade? Teoria da atividade, porque trata também de direito penal. Compreendeu aí, Ingrid? Captou os exemplos? Joia. Galera, o princípio da imediatidade, eu trouxe aqui essa observação, porque muita gente esquece dela, Muita gente fala, princípio da imediatidade, artigo 2º do CPP, mas esquece do artigo 5º, inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O artigo 5º, inciso 36, é um dos fundamentos de validade do artigo 2º. Ora, se o ato jurídico já foi praticado de acordo com a norma vigente na época, a lei nova pode prejudicar ele? Não. Porque o ato jurídico foi perfeito e acabado. Percebeu? Exatamente o artigo 5º, inciso 36, ele casa com a informação do artigo 2º do CPP, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência de lei anterior. Ora, se o ato foi realizado sob a vigência de lei anterior, ele é um ato jurídico perfeito. Uma lei nova pode voltar no tempo e prejudicar esse ato? Não. Porque a Constituição, ela veda essa alteração. Copiou? Joia? Sim ou não? Massa. Só que, como tudo no direito, galera, temos exceção. E atenção, porque essa exceção nem todo mundo fala. Beleza?
E assim, galera, né, dizendo, Marcos, fala o que nem todo mundo fala, né, não. É porque essa exceção, ela não cai para todo concurso, tá bom? Mas é amolando o machado ao máximo aqui que a gente pode. A gente tem, no Brasil, uma lei de introdução ao Código de Processo Penal. E tá nos vademecums da vida aí, a lei de introdução ao Código de Processo Penal. E no artigo 3º ele vai dizer para a gente o prazo já iniciado, inclusive o estabelecido para interposição de recurso, será regulado pela lei anterior, se esta não prescrever prazo menor do que o fixado pelo Código de Processo Penal. Traduzindo. Régua. Beleza? Lei anterior. Chegou aqui, eu tenho um prazo recursal. Beleza? Um prazo de 5 dias. Um prazo de 5 dias. E aí, neste dia, ou melhor, 5 dias, né? Começa 1, 2, 3. No terceiro dia do prazo, vem uma lei nova e diz: o prazo agora é de 2 dias. Veja só. O ato jurídico aqui não foi perfeito e acabado, porque eu estou no meio do prazo do recurso. Se o recurso já fosse interposto, aí era um ato jurídico perfeito. Mas eu estou no meio do prazo. O advogado ainda está produzindo o recurso. Dia 1, dia 5. O prazo é de 5 dias. No meio, no terceiro dia, vem uma lei nova e diz: o prazo é de 2. Perceba, galera. Se eu aplicar a lei nova, que já está no terceiro dia do prazo, o prazo já acabou. Estão conseguindo compreender a matemática aí? Joia. Então, o que é que a lei de introdução fala? Gente, se a lei nova ela vier no meio da contagem de prazo, eu só irei aplicar a lei nova se ela aumentar o prazo. Se ela reduzir o prazo, não tem por que eu aplicar. Porque vai prejudicar a própria prática do ato. Percebeu, gente? Se não entendeu, pede para explicar de novo. Tá claro? Joia? Obrigado, Fabrícia. Obrigado. Galera, eu tenho sempre que falar com vocês para repetir. Por quê? Porque assim, pessoal, para a galera que está aqui, que é formada em Direito, ou que está estudando Direito, é mais fácil de pegar essa parte. Mas para o pessoal que não... Boa, Tony, ainda bem que é gravado. Para a galera que não é do Direito, fica um negócio meio truncado. Então, por isso que eu pergunto. Entendeu? Se não entendeu, pede que eu repito, não tem problema. Vamos lá. Todo mundo entendeu o artigo 2º, regra da imediatidade, normas processuais puras, tá tudo certo. No artigo 3º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, ele vai dizer o seguinte: sair do juridiquês e para o senso comum. Beleza? Veja só. A gente aprendeu que se uma lei processual ela surge, ela se aplica dali para frente. Mas vamos aumentar o prazo. Eu estou com um prazo de 10 dias. 10 dias. No meio do prazo, no 5º dia, surge uma lei processual. E ela vai dizer: prazo para o recurso não é mais de 10, é de 5 dias. Perceba. Isso aí me prejudicou? Sim ou não? Porque eu tinha 10 dias. No meio do prazo,
reduziu para 5. Prejudicou. Nesse caso, galera, eu não vou aplicar a lei nova de maneira imediata. Eu vou aplicar aquela lei que tem o maior prazo. Justamente para que eu consiga realizar o recurso. Beleza? Presta atenção a um detalhezinho. O prazo começou no dia 6. Termina no dia 16. Beleza? Se porventura a lei nova surgisse ontem, hoje eu teria o prazo de 10 dias? Não. Porque ela já seria aplicada ontem e meu prazo começou hoje. Então já começaria com 5 dias, porque ela se aplica de forma imediata. Essa exceção do artigo 3º é quando a lei ela vem no meio do prazo. Ela vem já quando o prazo, a contagem do prazo já se iniciou. Beleza? Aí eu aplico o prazo mais favorável. Lucas e Fabrícia captaram agora, Tony também. Entenderam? Ficou jóia? Massa. Pronto. Show. Galera, respira aí. Respira aí. Quem tiver com sua aguinha aí, toma uma aguinha. Toma uma aguinha, porque agora eu preciso que vocês prestem atenção. Eu só estou prestando atenção. Não estou aguentando mais. O senhor falou que eram só 3 artigos. Achei que a aula ia ser rapidinha, que não ia me dar dor de cabeça. Já estou com a cabeça explodindo. Normal. Normal. Respira aí, bebe uma água e tal. Que agora eu vou espremer vocês. Beleza? Antes de espremer, só um aviso. Lembrando, galera, que quem fizer a renovação da turma, até sexta, ganha o passaporte para o PTC presencial, beleza? PTC presencial, Programa Tiro Certo presencial, vai acontecer dia 25 de fevereiro, às 13 horas, lá na Moraria, beleza? Conto com todos vocês, porque eu quero um fotão do Tiro Certo, beleza? Pois bem, retomando. Já bebeu sua água aí, já respirou. Bora matar o assunto aqui antes das questões. E, pessoal, eu juro a vocês, quando eu elaborei a aula, falei, pô, rapaz, a aula vai ser rapidinha, velho. Vai ser 1h e 10 de aula, no máximo aí. A gente já tá em 1h20. E agora que o bicho vai pegar. Pois bem, vamos lá, galera. Interpretação da Lei Processual Penal. Galera, a gente vai falar de um artigo apenas, que é o artigo 3º. Vamos lá para o código. Prontinho. A gente vai falar do artigo 3º. A Lei Processual Penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais do direito. Antes da gente entender essa bagaça aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. O artigo 3º, dos 3 aí, é o que mais cai em prova. Tá todo mundo conseguindo fazer a leitura dele aí, na tela? Tá todo mundo conseguindo? Beleza. A gente vai fazer a leitura e eu vou ler para vocês como é que cai em prova. E aí vocês me avisam se está certo ou se está errado. Beleza? Presta atenção. A lei processual admitirá interpretação analógica e aplicação extensiva, bem como suplemento dos princípios gerais do direito. Certo ou errado? Vou repetir e façam a leitura comigo. A lei processual penal admitirá interpretação analógica e aplicação extensiva, bem como suplemento dos princípios gerais do direito. Está errado. Ele inverteu. Claro, professor. Tá fácil. Tá fácil aqui. Tá fácil aqui. Na hora da prova,
Isso é uma tragédia. Derruba um bocado de candidato bom. Exatamente, Cleiton. Na hora o bicho pega. Por isso que aqui eu faço questão de explicar minuciosamente o que é cada coisa. Mas digo a vocês, na hora da prova, cai como copia e cola de lei seca. E a gente vai fazer questão de já. Foi, William? É capaz mesmo. É capaz mesmo, porque eu errei. Eu errei uma questão dessa. E tava assim mesmo. Essa inversão aí. As coisas invertidas, fui rápido, acabei errando. E o que acontece comigo, eu conto aqui para vocês porque Marcos pode errar. Vocês não. Beleza? Vamos cá para o nosso slide. Eu trouxe um conceito de Nutt, Guilherme de Souza Nutt, um doutrinador, e ele, o conceito, galera, não precisa se importar não, tá bom? É só para ilustrar, que ele traz o conceito do que é interpretação. Mas interpretação, galera, no direito, interpretação na aula de Vilacinha, enfim, nas questões de Bruno, de matemática e de informática, interpretação é um ato simples. É buscar o sentido daquilo que está sendo dito. Quando a gente fala de interpretação da lei, é buscar o sentido da lei, buscar o seu significado. Beleza? Quando eu digo para vocês que a casa é asilo inviolável, o que é que a gente tem que interpretar disso daí? Que o local onde eu habito, ninguém pode entrar. Simples. Esse é o ato de interpretar. Beleza? Nutt traz para a gente que a atividade inerente a todo operador do direito, especialmente pelo fato de que o legislador nem sempre é feliz ao editar normas, valendo-se de termos dúbios, contraditórios, obscuros e incompletos. Não se trata de processo de criação da norma, nem de sigelo suprimento de lacuna, mas de dar o real significado a uma lei. Ou seja, galera, o legislador, por exemplo, vamos trazer mais um exemplo aqui. Quando o legislador, lá no direito penal, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, ele diz: o homicídio é qualificado quando praticado mediante paga ou promessa de recompensa ou qualquer outro motivo torpe. Quando ele coloca lá qualquer outro motivo torpe, ele está dizendo, gente, eu não tenho como imaginar aqui todos motivos torpes. Então, cabe a você aí, no caso concreto, interpretar. Entender o sentido da lei ao criminalizar de forma mais grave o homicídio torpe e aplicar o caso concreto que é torpe. Beleza, gente? Tranquilo? Breve introdução aí do que é interpretação de lei. Isso não vai estar na sua prova. Vamos agora para a bagaceira. Vamos entender o artigo 3º. Repito aqui, novamente. Diga lá, Robson. Interpretação O microfone. análoga ou analógica tem a ver, alguma coisa uma com a Tem outra? a ver com tudo isso que eu falei. Tem a ver com tudo isso que eu falei. Eu vou deixar essa explicação, a distinção das três, ao final. Interpretação extensiva, interpretação analógica, que não está aqui, beleza? E o que é analogia. Fechou? Vou fazer esse apanhado no final. Artigo 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplementos gerais do direito. Eu já trago aqui. E observe, eu só trouxe aqui os conceitos de interpretação extensiva e aplicação analógica. Beleza? E o que Robson perguntou, e a interpretação analógica, vou explicar também. Mas por que eu não coloquei aqui? Porque ela não está no artigo 3º. Interpretação analógica, ela não está no artigo 3º. E é exatamente o termo que o examinador costuma confundir. Vamos nessa.
Interpretação extensiva. Antes do conceito, preste atenção. A gente já entendeu o que é interpretar. O que é algo extensivo é aquilo que vai além. Beleza? A lei, preste atenção. A interpretação extensiva, a lei disse isso aqui, ó. E o intérprete vai fazer o quê? Estender. Perfeito. O intérprete vai estender o conceito. Interpretação, interpretou de maneira extensiva. Quando você entende isso, quando você aprende a interpretar os conceitos dessa forma, extraindo a ideia central das palavras, você não se atrapalha. Interpretação, o ato de entender o significado. Extensiva, ampliando. Professor, temos exemplos? Temos. Vamos lá no Código de Processo Penal? Artigo 254. Exatamente, Antônio. Exatamente. Artigo 254. Veja só. Eu vou ficar no inciso primeiro. Beleza? O juiz dá-se-á por suspeito e, se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. O artigo 254, galera, ele fala das hipóteses de suspeição do juiz. O que é suspeição do juiz? Um juiz está com a sua imparcialidade suspeita. Então, vamos lá. Robson é réu no processo. Robson praticou uma lesão corporal de natureza grave contra Tony. Beleza? Tony tomou uma botada no olho. E aí o processo de Robson vem para mim, juiz Marcos. Juiz Marcos. Só que o juiz Marcos é parceiraço de Robson. Esse processo vai ser justo? Não. Então, eu, Marcos, de acordo com o artigo 254, eu, Marcos, tenho que falar, me declaro suspeito, por motivo de foro íntimo. Eu não preciso nem dizer que eu sou amigo de Robson. Nem preciso. Basta eu me declarar suspeito. Beleza? Jóia. Só que observe. O artigo 254 fala de quem? Do juiz, né? Não é isso que a gente está vendo aqui? Só o juiz. Mas esse artigo se aplica também, sabe a quem? Aos jurados. O conselho de sentença do júri não são 7 jurados que formam lá o conselho de sentença? Pessoas comuns do povo? Pronto. Imagine. Robson praticou um homicídio, crime doloso contra a vida. Vai lá para o júri. E aí, o conselho de sentença só tem a galera do tiro certo. Vai ser justo esse julgamento? Não. O que é que eu estou fazendo aqui? Uma interpretação extensiva. Ora, o artigo 254 só falou do juiz. Mas eu também aplico essa regra aos jurados. Percebeu como eu estou estendendo a interpretação? Modificou a lei? Não, a lei é a mesma. Eu só estou estendendo a interpretação. Compreendido, gente? Show. Quem não entendeu, pede que eu repito. Joia? Massa. Com exemplo de lei assim fica mole. Show. Vamos voltar para o slide. Depois a gente volta para a lei.
Vamos falar agora de aplicação analógica. Aplicação analógica, galera, vocês sabem. Aplicação analógica nada mais é do que analogia. Cabe analogia no código, no processo penal? Cabe. Artigo 3º. Cabe aplicação analógica. Professor, aplicação analógica em Malan Partem ou Bonaparte? Aqui não tem isso, não. Isso fica lá no processo. Ou fica lá no direito penal. Aqui é analogia. Cabe aplicação analógica. Analogia é o quê, professor? Comparação. Analogia é comparação. Só que aqui, no processo penal, aliás, no processo penal não, né? No direito, analogia, galera, ela é uma forma de integração. O que é uma forma de integração, professor? Imagine que eu tenho, na lei, eu tenho um espaço vazio. O legislador esqueceu de conceituar alguma coisa, de determinar alguma coisa, de regular alguma coisa. O espaço está vazio. No direito, galera, eu não posso ter espaços vazios. Nesse caso, a analogia, ela vem e preenche. Beleza? A analogia é uma forma de integração da norma, para não deixar espaços. Beleza? Show. E quando eu falo de analogia, eu tenho duas formas de analogia. A analogia legis e a analogia iuris, também chamada de analogia juris. Beleza? Isso aqui parece difícil, mas não é. Legis, te lembra o quê? Qual a palavra? Legis. Legislação, perfeito. Lei. Beleza, joia, Ingrid. Perfeito. Quando eu falo de analogia legis, a lacuna foi preenchida por uma norma legal, por uma lei, por uma legislação. Beleza? Quando eu falo de analogia juris vai te lembrar jurisprudência. Cuidado. A analogia juris, ela é preenchida com um princípio do direito. Um princípio jurídico. Analogia legis preenche com a lei. A analogia iuris preenche com um princípio. Beleza, gente? Tá claro? Show. Cabe analogia no direito processual? Cabe. Artigo 3º. Aplicação analógica. Cabe analogia no direito penal? Cabe. Se for favorável ao réu. Beleza? Tenha essa ideia bem clara em sua mente, para não confundir na hora da prova. Interpretação extensiva e aplicação analógica. Alguma dúvida, meu povo? Sim ou não? Tá de boa? Show. Graças a Deus. Vamos entender agora uma coisa. Deixa eu até pegar um exemplo aqui. Tirando um livro aqui. Diga lá, Wesley, pode perguntar. Professor, na sua explicação, o senhor utilizou um termo de ausência de medida legislativa, foi algo nesse sentido aí, não foi? Sim. Beleza. Aí automaticamente eu lembrei dos remédios constitucionais. Daí eu lembrei lá acho que é medida de injunção, que trata sobre isso. Mandado de injunção. Mandado de injunção, é isso aí. Aí, no caso, a aplicação analógica é justamente para suprimir essa ausência, que é... Pronto. Boa pergunta. Quando eu falo aqui de lacuna, de espaço, eu estou falando de um espaço pontual.
Beleza? Eu tenho uma lei que regula determinado fato. Por exemplo, a lei de greve. Eu tenho uma lei de greve. A lei regula a greve. Porém, na lei, não ficou claro o que é greve. Nesse caso, eu posso utilizar a analogia para preencher aquele conceito em aberto. O mandado de injunção é a ausência da lei, é a ausência da norma. Pegou a diferença? Sim ou não? Clareou? Não entendeu? Não entendi não, professor. Pronto, vamos lá. Vamos pegar o exemplo da lei de greve. Eu tenho uma lei, beleza? Imagine agora, na sua cabeça aí, que a lei seja um papel. Não tem nenhum solto aqui. Eu tenho uma lei de greve, o papel, beleza? Nessa lei, faltou um pontinho, que é o conceito de greve. Nesse caso, eu uso a analogia para preencher o ponto faltante. O mandado de injunção é quando eu não tenho o papel, é quando eu não tenho a lei. Pronto. Show. Massa. Galera, vamos cá. Entendemos o que é interpretação extensiva. Entendemos o que é analogia, que é aplicação analógica. Agora, a gente vai entender o que é interpretação analógica. Interpretação analógica, observe que não é nenhum dos termos que estão no slide. Beleza? Deixa eu só... Pronto. Deixa eu só confirmar aqui. Exatamente. Pronto, aqui. Achei. Interpretação analógica. O que é o ato de interpretar? O que é o ato de interpretar? O ato de entender o sentido da lei. Analógica é o quê? Comparação. Vamos cá para a lei. Eu fui buscar ali o artigo. Porra, rapaz. Fui buscar o artigo, porque eu estava na cabeça aqui de interpretação analógica, no caso de recursos. Só que recurso não é um exemplo legal, porque a maioria não trabalha, não estuda recursos para prova. Né? Então, vim pegar um exemplo do inquérito. Todo mundo visualizando aí? Joia. Artigo 6º. Diligências policiais, diligências da autoridade policial no inquérito. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá. Bora cá no inciso 9º. Inciso 9º. Averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude, estado de ânimo antes e depois do crime e durante dele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Aqui, galera, eu sou obrigado a fazer uma interpretação analógica. O que são quaisquer outros elementos? Aí eu preciso comparar. Porque eu já entendi. Vamos lá.
Não é trabalho de grego aqui, não. O policial, o delegado, deverá averiguar vida pregressa, família, sociedade, o indivíduo, condição econômica, o estado de ânimo antes e depois, além de outros elementos. Então, outros elementos que contribuem para a apreciação do seu temperamento. Ou seja, eu vou comparar esses outros elementos a qualquer componente que possa contribuir para entender a cabeça do investigado. Os outros elementos que estão na lei, eu estou comparando a qualquer outro elemento que me ajude na elucidação dos fatos. Isso é o quê? Interpretação. É o que eu estou fazendo. Só como eu estou fazendo uma interpretação e estou usando uma comparação, é uma interpretação analógica. Posso confundir, professor, interpretação analógica com interpretação extensiva? Não. Interpretação extensiva, você interpreta e amplia. Perceba que a ampliação não está na lei. A gente viu lá o exemplo, na suspeição, só fala do juiz. O intérprete que ampliou para os jurados. Aqui, na interpretação analógica, é diferente. A abertura de comparação vem no próprio texto. Averiguar a vida pregressa, ponto de vista individual, familiar, social, condição econômica, estado de ânimo antes e depois, e outros elementos. Esses outros elementos é o que o legislador deixa em aberto, para você, intérprete, comparar. Perceba quaisquer outros elementos. O sentido de interpretação não é o mesmo do homicídio, mediante paga, promessa de recompensa ou outro motivo torpe ou conceito em aberto. Justamente para quê? Para você interpretar. Então, tanto lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, que eu tenho outro motivo torpe, outro motivo fútil no inciso 2º, isso é interpretação analógica. Quase que não sai. Quaisquer outros elementos. Olha a ampliação, mais uma interpretação analógica. Interpretação extensiva está na lei, interpretação extensiva não está na lei, por isso que o intérprete tem que ampliar, tem que estender, beleza? Na interpretação analógica, o termo de abertura vem na própria lei. Robson, respondi sua pergunta? Valeu. Galera, alguma dúvida? Sim ou não? De boa? Joia? Pronto, massa. Vamos agora. Agora beba sua água. Beba sua água mais uma vez. Beba sua água mais uma vez. Que a gente vai para bagaceira. A gente vai para bagaceira. Se Léo Santana chegasse aqui, ele já tá assim, ó. Zonzo. Como é? Ele tem uma música, né? Agora, que estão dizendo aí que vai ser a música do carnaval? É o que, Tom? Isso, Pernabamba. Eu ia falar tonto. É porque Pernabamba o cara fica meio mole, né? Mas é isso mesmo. Ele ia ficar aqui de Pernabamba. Gel, ela tá aqui na aula, mas um pezinho já tá lá no circuito já, para curtir. Galera, vamos lá. Vamos botar na prática. Entender. Galera, rapidinho. Ontem eu falei com vocês. Galera, quando vocês terminarem de ler a lei, é sempre importante fazer o quê? Questão. Beleza? Claro que essas questões aí não é para você saber se você tá bom ou não. É só para ver se você entendeu o assunto e fixar. Beleza? Vamos lá. Eu disse a vocês como é que cai em prova. Copia e cola de lei seca. Não foi isso? Delegado de Polícia, 2023. A Lei Processual Penal aplicar-se-á prontamente, desde que favoreça o acusado,
a menos que o magistrado verifique situação de exclusão de direito de recurso do acusado, sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência de lei anterior, desde que haja concordância da defesa e do órgão de acusação, desde que ratificados expressamente os atos praticados na vigência de lei anterior. Gabarito, letra C. Copia e cola de lei seca. Artigo. Boa, Cleiton. Todo mundo passou para delegado. Artigo 2º do Código de Processo Penal. Beleza? Galera, sem onda. Difícil? Difícil a questão? Não. E outra. Por isso que eu faço questão de dizer para vocês. Eu só trabalho com questão de concurso. Porque se eu não colocasse a referência aí e colocasse essa questão, agora vocês iam dizer, ele fez isso aí para dizer que a gente aprendeu o assunto. Não, galera. Isso daqui é questão de prova. Beleza? Questão 2. João praticou um crime em 4/4/2020. O problema é esse aí mesmo. João praticou um crime em 4/4/2020. Em 21/7/2021, foi oferecida ação penal, tendo a condenação sido proferida em 15/2/2022. Antes do julgamento do recurso de apelação, interposto em 10/5/2022, entrou em vigor alteração legislativa estritamente processual. Isso quer dizer o quê? Que a norma é uma norma processual pura, uma norma genuinamente processual. Então, eu aplico de que forma? Imediatamente. Perfeito. O raciocínio é isso. Perceba, a questão acabou aqui. A questão no enunciado acaba aqui. Beleza? Vamos embora continuar. Estritamente processual, que alterava todo o regramento sobre a matéria na primeira instância. Vai alterar o que aconteceu na primeira instância? Não, porque os atos anteriores foram legalmente praticados, estão válidos. Trazendo benefícios para o acusado, mas em prejuízo em outros aspectos. Eu analiso se prejudicou, se beneficiou? Não. Nesta situação hipotética apresentada, a nova lei processual deve ser aplicada ao caso, limitando-se aos dispositivos que trouxeram benefícios. Ela se aplica na integralidade. Letra B. Deve ser aplicada ao caso, uma vez que ainda não ocorreu o trânsito em julgado. É por conta do trânsito em julgado? Não. Letra C. Não deve ser aplicada ao caso, uma vez que se aplica desde logo, sem prejuízo da validade dos atos praticados sobre a vigência de lei anterior. Ainda assim, copia e cola de lei seca. Copia e cola de lei seca. Copiou e colou o artigo 2º. Beleza? Por isso que eu disse a vocês, os 3 artigos, quando caem em prova, é copia e cola. Beleza? Gabarito, então, letra C de cartucho. Vamos para mais uma. De acordo com o dispositivo do Código de Processo Penal, a lei processual admite interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais do direito. Letra B. Não admite interpretação extensiva, mas permite suplementação dos princípios gerais do direito. Admite interpretação extensiva, mas não o suplemento dos princípios gerais. Letra D. Não admite aplicação analógica, mas permite suplementação dos princípios gerais e interpretação extensiva. Gabarito. Letra A. Exatamente. Como eu disse a vocês que cai, o examinador vai tentar confundir interpretação extensiva, aplicação analógica, princípios gerais do direito. Ele sempre... Perdão, gente. Ele sempre vai tentar mexer nessa sua confusão mental. Gabarito, letra A. Última.
No que diz respeito à norma processual, aos sistemas penais e à investigação criminal, julgue o item subsequente. No ordenamento jurídico brasileiro, em regra, a lei processual penal será aplicada com fulcro no princípio do tempus delicti. Certo ou errado? Errado. Eu falei para vocês anotarem, porque termo em latim cai em prova. Tempus delicti é o tempo do delito. É a teoria da atividade lá do Código Penal. A teoria do processo penal é tempus regit actum, teoria da imediatidade. Beleza? Gabarito errado. Beleza? Perfeito, Cleiton. Perfeito, perfeito, perfeito. Galera, sobre o que a gente viu, alguma dúvida? Sim ou não? De boa? 2 horas para 3 artigos. Depois vocês falam que direito processual não cansa. Beleza? Pessoal, essa aula vai ficar gravada. Ô, Lucas, eu vou entender como elogio a ofensa que você me proferiu. Beleza? Eu vou entender como elogio a ofensa que você me proferiu. Para quem não viu, para quem vai assistir gravado, Lucas acabou de dizer que eu sou um professor colossal. Não, não sou. Mas muito obrigado. Viu? Obrigado, Robson, pela limpeza nessa sala virtual. Galera, lembrando, renovação da turma online até sexta-feira, ganha o passaporte pro aulão presencial, beleza? E quem não renovar até sexta, a participação, inscrição, R$35, beleza? E matrícula, detalhe, pessoal, detalhe. Tanto para quem está assistindo aqui, quanto está assistindo gravado. A renovação, a promoção da renovação, né, para conseguir o pacote, é até sexta. Professor, eu só vou poder renovar depois de sexta. Não tem problema. Pode renovar e garantir logo sua vaga. Por que eu estou falando isso? Porque eu ainda não abri matrícula para o público externo. É o que eu sempre falo com vocês. A prioridade é quem já está na turma. Se todo mundo renovar e bater o limite, já foi. Permanece vocês, beleza? Mas depois do carnaval, eu abro para o público externo e aí a sorte está lançada. Boa, tomara. Estamos trabalhando para isso. Bater, eu vou jogar percentual. Eu vou botar 80, 90, 100% da turma tiro certo aprovado no concurso da Polícia Penal. Que os caras fazem isso com curso. Eu não vou fazer com o meu programa de questão. Vou fazer porque eu sou barril dobrado também. Galera, muito obrigado pela presença. Todo mundo liberado aí à vontade para curtir o carnaval. Curta com sabedoria. Se beber, não dirija. Usem camisinha para quem vai curtir aí a Vera até o limite, beleza? Lembre-se que não é não em qualquer circunstância. A regra, a lei é voltar para casa vivo, beleza? Mas aproveitem até o final e estudem, pessoal. Estudem. Tem tempo para tudo debaixo do céu, né? Tempo para curtir, para descansar e para estudar. Beleza? Pessoal, valeu. Permaneça à disposição. Um abraço. Muito obrigado a quem participou da primeira turma de Tiro Certo esse ano. E vamos para a próxima. Beleza? Tamo junto, meu povo. Excelente feriado. Tchau, tchau.